O financiamento das empresas tem origem em duas possíveis fontes, ou pela via dos capitais próprios ou pela via do passivo, da dívida, do denominado capital alheio. Enquanto que prestações suplementares são efetivamente uma forma de financiamento pela via do capital próprio, os suprimentos, como um empréstimo que o sócio realiza à sociedade, são uma fonte de financiamento pela via da dívida, do passivo ou do capital alheio. Vamos fazer uma abordagem focada agora nas prestações suplementares, que, como referi, constituem um mecanismo de financiamento específico das sociedades e muito concretamente, o Código das Sociedades Comerciais, nos seus artigos 210 a 213, contempla esta forma de financiamento para a sociedade por cotas, permitindo o reforço dos seus capitais próprios sem alterar o capital social. As prestações suplementares, elas caracterizam-se porque têm sempre dinheiro por objeto, não vencem juros, dependem de previsão do contrato social, que deve fixar o montante global, os sócios obrigados e o critério de repartição. A sua exigibilidade depende de deliberação dos sócios. E, muito importante, as prestações suplementares só podem ser restituídas se a situação líquida da sociedade não ficar inferior à soma do capital da respectiva reserva legal. Este mecanismo diferencia-se de um empréstimo comum, pois integra o capital próprio da sociedade e não constitui um passivo. Também se distingue dos tais suprimentos, empréstimos dos sócios à empresa, à sociedade, pois estes últimos são considerados passivos. Então, para esta matéria, temos o nosso manual da formação, suprimentos versus prestações suplementares e prestações suplementares versus prestações acessórias. E na página 4 faço uma distinção entre os suprimentos e as prestações suplementares. E sobre as tais prestações suplementares, a nossa base legal é os artigos 210 a 213 do Código das Sociedades Comerciais, cuja leitura aconselho, e temos então no Código das Sociedades Comerciais, logo à partida, a base do artigo 210, que, quanto às obrigações de prestações suplementares, contempla que, se o contrato de sociedade assim o permitir, podem os sócios deliberar que lhes sejam exigidas prestações suplementares. E, como já tinha referido, mas agora na base legal, o número 2 do artigo 210, as prestações suplementares têm sempre dinheiro por objeto. O contrato de sociedade que permita prestações suplementares fixará o montante global das prestações suplementares, os sócios que ficam obrigados a efetuar tais prestações, o critério de repartição das prestações suplementares entre os sócios a elas obrigados. A menção referida na alínea A do número anterior é sempre essencial. Faltando a menção referida na alínea B, todos os sócios são obrigados a efetuar as prestações suplementares. E, faltando a menção referida na alínea C, ou seja, o critério de repartição das prestações suplementares, a obrigação de cada sócio é proporcional à sua cota de capital. E o número 5 do artigo 210, as prestações suplementares não vencem juros. Para melhor exemplificarmos isto, vamos agora ver uma situação de exame à Ordem dos Contabilistas Certificados que nos vai permitir aplicar estes conceitos que acabamos agora de mencionar. E para tal, o exame à Ordem dos Contabilistas Certificados, o exame do dia 29 de março de 2025, questão número 8, exame sobre matérias de sociedades comerciais. A questão número 8.
O Manuel Souto, na qualidade de gerente da Sociedade Marroquinaria Limitada, sociedade por cotas, solicitou aconselhamento ao contabilista certificado António Laranjo sobre a possibilidade dos sócios efetuarem entradas adicionais para a sociedade face à necessidade de financiamento para a abertura de novo estabelecimento na Baixa de Lisboa. Em concreto, o Manuel Souto questionou o contabilista certificado António Laranjo sobre a possibilidade de se realizarem prestações suplementares, mediante a realização de entrada de um imóvel de propriedade da sócia Fátima Albuquerque para a sociedade. As prestações suplementares têm sempre por objeto dinheiro. A entrada de um imóvel de propriedade da sócia não é permitido no âmbito de uma prestação suplementar. Mas o enquadramento correto da operação é: a linha A realização de prestações suplementares apenas pode ser efetuada em dinheiro, certo. Pelo que a realização da entrada do imóvel pela sócia à sociedade terá de ser efetuado através de realização de capital social, sim, é uma possibilidade, não pode ser prestação suplementar, ou prestações acessórias. Sim, as prestações acessórias previstas para sociedades anónimas e sociedades por cotas têm uma abrangência superior às prestações suplementares e poderia ser uma possibilidade. Esta alinear está correta, está integralmente correta. A entrada de imóvel através de prestações suplementares está dependente de tal exigibilidade aos sócios estar prevista no contrato de sociedade? Não pode ser a entrada de um imóvel através de prestações suplementares. Tem que ser em dinheiro. Portanto, a linha B não pode ser. A realização de prestações suplementares irá obrigar a que todos os sócios efetuem entradas de montante idêntico, com o objetivo de manutenção da paridade entre os sócios e na detenção de partes de capital social. Acabamos de fazer a leitura do artigo 210, que não corrobora aqui com a linha C, não é correta. Nas sociedades por cotas não está prevista a realização de prestações suplementares. A alternativa será a sócia efetuar a venda, arrendamento ou doação do imóvel à sociedade. O artigo 210 do Código das Sociedades Comerciais acaba por mencionar que as prestações suplementares são efetivamente uma ferramenta para a sociedade por cotas. Portanto, a linha B é incorreta, a linha A corresponde exatamente à base legal. A questão número 9. A Sociedade Galícia Limitada deliberou em 31 de janeiro de 2024 a exigibilidade de prestações suplementares aos sócios, no montante global de 50 mil euros, a serem efetuadas pelos dois sócios na proporção das respectivas cotas de sociedade. A sociedade tem dois sócios, sendo detido uma cota de 60 mil pelo Nuno Feliciano, 60% é a sua participação, e uma cota de 40 mil pela sócia Inês Pereira, 40% é a participação da Inês, 60% para o Nuno, 40% para a Inês. Não está previsto qualquer prazo de vencimento para a restituição das prestações suplementares, nem existe uma perspectiva de tais prestações suplementares sejam reembolsáveis num futuro previsível. Os sócios efetuaram a realização de prestações suplementares no dia 5 de fevereiro de 2024 e quais são os registros contabilísticos corretos quanto às prestações suplementares. As prestações suplementares são reconhecidas no capital próprio da empresa. Elas são uma forma de aumento do capital próprio sem ser capital subscrito, sem ser capital social. E a correta contabilização das prestações suplementares passa por creditar a conta 53, outros instrumentos de capital próprio, nunca capital subscrito, nem ações cotas próprias, outros instrumentos de capital próprio. E com o reconhecimento nesta conta, conduz-se ao balanço da sociedade, no âmbito do seu capital próprio, na rúbrica Outros Instrumentos de Capital Próprio, elevando o total do capital próprio sem ser capital subscrito. E dessa forma,
a correta contabilização, vejamos aqui as alternativas do exame. A linha A. No dia 31 de janeiro de 2024, pela deliberação de exigibilidade de prestações suplementares, debitar a conta do ativo 268, Nuno Feliciano, muito bem, por 30.000 euros, portanto, na verdade, ele tem 60%, 60% vezes 50.000, 30.000, muito bem. A Inês tem 40%, 40% de 50.000, 20.000, e, portanto, debitar a conta de ativo que representa aqui o direito que a sociedade tem a vir a receber 30.000 euros do Nuno Feliciano, conta 2681, muito bem, 30.000. A conta 2682, o direito que a sociedade tem a vir a receber 20.000 euros a título de prestações suplementares da Inês Pinheiro, muito bem, 20.000 euros. E creditar a conta 51.3, prestações suplementares, por 50.000. Portanto, um impacto no ativo corrente da sociedade por contrapartida do seu capital próprio, sem ser capital social. Mais à frente, 5 de fevereiro de 2024, quanto à realização das prestações suplementares, portanto, aquele momento em que os sócios fazem a transferência, a conta que outrora foi debitada, representando o direito da sociedade vir a receber as quantias, ela agora é creditada, portanto, contas saldadas, as duas contas são creditadas, contas saldadas e, pelo depósito ou pela transferência bancária, debitamos a conta 12.1, depósitos à ordem. Este lançamento está correto. A linha A está correta. É assim que se contabilizam as prestações suplementares no momento do reconhecimento da deliberação de exigibilidade e a posteriori quanto à realização das mesmas. A linha B tem como uma possibilidade reconhecimento na conta 2532 ou dos participantes. Isto seria dívida, isto seria passivo, isto é o reconhecimento, ou seria o reconhecimento de um suprimento. Portanto, a linha B está logo incorreta, nunca passivo. As prestações suplementares são uma forma de elevar o capital próprio da empresa sem ser capital subscrito, sem ser capital social. E por falar nisso, a linha C contempla a possibilidade de reconhecimento desta operação por capital subscrito, creditando a conta. Mal, está incorreto, não pode ser. A linha C está incorreta. A linha D reconhece a contabilização de prestações suplementares considerando um crédito em prémios de emissão. Não é possível isto é incorreto. Portanto, a forma correta de reconhecer as prestações suplementares é através da linha A. Portanto, a questão 9, a linha A, é a correta. E quanto à questão número 10, diz-nos que a Sociedade Mídia ou Média Limitada deliberou a exigibilidade de prestações suplementares em 2020 no montante de 100.000 euros, tendo sido integralmente realizadas pelos sócios nesse mesmo ano. Elas foram contabilizadas e muito bem na conta 53.1, outros instrumentos de capital próprio, e apresentando-se no balanço em outros instrumentos de capital próprio, certíssimo, e em 25 de setembro de 2024 a gerência questionou o contabilista sobre a possibilidade de restituição total das prestações suplementares. Após análise das demonstrações financeiras, o contabilista certificado disponibilizou à gerência a seguinte informação sobre os capitais próprios, a 25 de setembro de 2024. Se as prestações suplementares forem restituídas, o capital subscrito é de 5.000 euros, a reserva legal é de 2.500 euros, 7.500 euros e, portanto, ao devolvermos ou restituirmos as prestações suplementares, veja-se que o total do capital próprio, sem estes 100.000 euros, torna-se negativo.
menos 42.500 euros. Portanto, se as prestações suplementares de 100.000 euros fossem restituídas, a situação líquida ficaria negativa e, portanto, como os 42.500 euros é inferior à soma do capital e da reserva legal, 7.500 euros, a restituição das prestações suplementares não é legalmente possível neste momento. E, portanto, isso corrobora com o artigo 213 do Código das Sociedades Comerciais. As prestações suplementares só podem ser restituídas aos sócios desde que a situação líquida não fique inferior à soma do capital e da reserva legal e o respectivo sócio já tenha liberado a sua cota. Portanto, face ao 213 do Código das Sociedades Comerciais, os sócios podem deliberar a restituição de prestações suplementares desde que exista uma maioria qualificada? Não. Face à mesma norma, os sócios podem deliberar a restituição de prestações suplementares desde que exista autorização expressa da gerência? Não. Face à norma, os sócios não podem deliberar a restituição de prestações suplementares quando as mesmas estejam classificadas como instrumento de capital próprio? Não, não tem nada a ver. Face ao artigo 213, os sócios não podem deliberar a restituição das prestações suplementares face ao montante dos capitais próprios, situação líquida? Correto, é isso mesmo. É que só podem ser restituídas se a situação líquida não ficar inferior à soma do capital social e da reserva legal. E, portanto, se fossem restituídas, não estaríamos a ir ao encontro daquilo que está previsto no tal artigo 213, número 1 do Código das Sociedades Comerciais. Portanto, neste caso, correta seria a linha D. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo e até ao próximo.